Fala aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia, praticamente encerrando os assuntos aí de cartografia. Provavelmente vou fazer uma avaliação aí depois disso tudo para a gente começar a falar do assunto do segundo bimestre, beleza? O que a gente vai ver hoje? Símbolos e legendas, mapas temáticos e altimetria. Então, são assuntos que não estão naquela apostila que vocês estão recebendo. Como eu disse, quem tem acesso aqui à plataforma, fica de olho na aula, porque são assuntos mais aprofundados, são assuntos mais explicadinhos. Estou fazendo aqui a videoaula para explicar direito. A apostila, além de ser muito resumida, não tem todos os conteúdos que você deveria aprender. Então, pode ser que num futuro, num Enem, num vestibular, algum desses assuntos que nós estamos vendo aqui, ele caia. E se você preferir não estudar aqui e ficar só lendo a apostila, com certeza vai ser uma perda muito grande. Beleza, galera? Então, dá uma esforçada. São assuntos importantes, são assuntos bem interessantes. Começando a falar de símbolos e legendas, vamos entender que elas são convenções cartográficas. O que é uma convenção? O que são convenções? São atitudes e acordos tomados por basicamente o mundo inteiro. Beleza? Então, tem alguns elementos no mapa ali que são convencionados, ou seja, o mundo inteiro utiliza as mesmas coisas. Para quê? Para facilitar a representação cartográfica, para facilitar a leitura, para que mesmo que você pegue um mapa japonês, você não entenda nada de japonês, alguma coisa você vai conseguir entender, porque é convenção. Os mesmos elementos que são utilizados no mapa no Japão são utilizados no mapa aqui no Brasil, são utilizados no mapa árabe, por exemplo, porque são convenções. Beleza? Então, esses símbolos foram escolhidos de forma a conter um certo grau de compreensão e uma intuição em seu significado, possibilitando a leitura contida no mapa por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então, que símbolos são esses? Esses símbolos, a maioria, grande parte, são convenções. E como está escrito aqui, foram escolhidos meio que de forma que você compreenda na intuição. Quando você olha essa imagenzinha aqui, você não precisa ter um grau de abstração muito grande ou de conhecimento muito grande para entender que é uma igreja. Quando você olha alguns outros símbolos que eu vou mandar para vocês, eu vou deixar em anexo, são muito na base da intuição, mas alguns foram estabelecidos de forma convencional, como por exemplo a linha vermelha, que sempre vai estar representando rodovia, como esses pontos, que vai estar sempre representando cidade. Embora alguns esses pontos eles podem variar de tamanho ou de forma, dependendo da hierarquia da cidade, uma capital, uma cidade menor, beleza? Da mesma forma que as cores, muitas vezes também são convencionadas, dependendo do tipo de mapa, isso a gente vai ver ali, que muitas vezes o azul ele é convencionado, isso em qualquer tipo de mapa, para representar corpo hídrico, água. Enquanto que o verde é muitas vezes convencionado para representar a vegetação. Beleza? Então, convenções são isso, são padrões de utilizações de certos símbolos pelo mundo inteiro, padronizado. Beleza? Onde que aparecem esses símbolos? No mapa, e ele vai ter sempre que estar sempre acompanhado de quem? Da legenda. Tanto símbolos quanto legendas são elementos obrigatórios em um mapa. A gente viu isso lá na nossa primeira aula, na sala de aula, quando eu expliquei para vocês a questão dos elementos do mapa que são obrigatórios ter no mapa. Beleza? Dá uma olhadinha aqui só para a gente ter um exemplo de como esses símbolos podem aparecer no mapa. Aqui nós temos algumas bolinhas. Como são convenções e todo mapa é utilizado igual, você já até sabe que é uma cidade. Mas se você não souber, você olha aqui, na legenda do mapa. Está dizendo que ali é uma capital. Mas como a gente está vendo aqui, é uma convenção, todo símbolo, todo mapa vai aparecer basicamente a mesma coisa. Beleza?
Matéria bem tranquilinha, bem tranquila. Você não precisa gravar todos os símbolos, nem todas as convenções que eu vou passar para vocês, porque se tiver dúvida é só ir lá e consultar. Show de bola? Vamos falar de alguns tipos de mapa, e a gente estava falando ali de cores, de algumas cores que são convencionadas, o azul para representar a água, principalmente é convencionado. Mas as cores em um mapa, elas vão variar de acordo com o tipo do mapa. Como assim? Nós temos dois tipos gerais de mapas, dois tipos de mapa. Dois tipos gerais não, dois tipos de mapa. O mapa geral e o mapa temático. O mapa geral, ele também é conhecido como mapa político, esse que está aí na imagem. Esse mapa político, o principal objetivo dele é mostrar as divisões territoriais. Nesse caso, está mostrando as divisões de estados dentro do Brasil. Então, nesse caso, as cores, a única função da cor é de mostrar, facilitar a leitura. Então, quando a gente olha, por exemplo, o estado do Pará e vê ele nessa cor rosa, quando a gente olha a cor, a gente já sabe toda a extensão dele, quem faz parte, ele é de Marajó, todo mundo. Porque a cor, a única função dela ali é mostrar o tamanho do território, facilitar essa leitura. Não tem a ver a cor rosa com o estado do Pará. Podia ser qualquer cor, lógico, menos azul, porque azul nesse caso aqui está representando o corpo hídrico, no caso o oceano. Beleza? Tirando azul. Por isso que desde quando você está lá na sexta série, o professor fica brigando. Azul não pode pintar mapa. Exatamente por causa disso, porque azul representa o corpo hídrico. Mas as outras cores vai depender muito. No mapa político, nesse que nós estamos vendo, as cores, ela não tem significado maior. As outras cores, tirando o azul, não tem. Então ali foi escolhido de forma aleatória para representar cada estado. Esse é uma característica do mapa político. Para que serve o mapa político? Apenas para demonstrar divisões de territórios. Pode ser o mapa mundi, nesse caso o mapa do Brasil, pode ser o mapa do estado do Rio de Janeiro, apenas para mostrar as divisões. Beleza? Porque o mapa político ele se diferencia do que a gente vai chamar de mapa temático, que é um ramo da cartografia temática. O mapa temático, ele se preocupa em representar temas diferenciados. Como o nome sugere, mapa temático é um mapa que possui um tema específico. Que temas são esses? Podem ser de ordem de natureza física, um exemplo, um mapa de clima. O mapa de clima é uma característica física do Brasil. Esse não é um mapa político, apesar de ser os dois mapas do Brasil, dá para ver uma clara diferença. O mapa físico ele não tem ali o objetivo de demonstrar onde fica o Pará, onde fica o Tocantins, onde fica... Não tem essa obrigação. Ele quer mostrar onde fica determinado tipo de clima. Ele tem um tema específico. Se você quiser saber onde fica determinado local, você vai pegar o mapa político. O mapa de clima é um exemplo de mapa físico. Ele pode ser um mapa físico, pode ser um mapa de solo, mapa de vegetação, mapa de bacias hidrográficas. Ao longo do ano, a gente vai utilizando outros tipos de mapa, dependendo do tema que a gente vai utilizar. Beleza? Pode ser um mapa de ordem socioeconômico, pode ser um mapa histórico, pode ser um mapa cultural, nesse caso aqui um mapa de línguas oficiais, separando os idiomas oficiais de cada país. Mapa socioeconômico, um exemplo, um mapa esse de domicílios com geladeira, em 2011. Qual que é a função dele? Domicílios com geladeira mostra o poder aquisitivo. Casas, locais que têm mais geladeira, são os locais mais ricos, os locais com menos geladeira, mais pobres. Então a gente poderia separar aqui, fazer uma leitura mais analítica, mais aprofundada. A região sudeste, a região sul, a região do centro-sul tem uma concentração de renda maior do que a região do norte, nordeste, por exemplo, onde tem menos geladeira porque tem menos poder aquisitivo. A gente pode fazer essa leitura. Esse é um mapa temático, ele tem um tema específico, esse de ordem socioeconômica.
Beleza? Então tem vários tipos de mapa e cada um aí vai ter um objetivo. Beleza? O mapa geral, que divide ali os territórios, o mapa temático, dependendo aí de cada tipo de mapa, dependendo do tema que você vai utilizar o mapa. Beleza? Vamos passar por uma questão agora muito importante, que é uma questão de altimetria. O que é altimetria? É a forma de representar o relevo no mapa. Então, como que a gente vai representar o relevo no mapa? Como que o relevo é mapeado? Então, isso vai ser o que eu acabei de falar, é considerado um ramo chamado altimetria, que é representações da forma de relevo no mapa. Essa tarefa é considerada uma das mais difíceis na cartografia de base, porque para compreender o relevo no mapa, a gente precisa ter um grau, um nível de abstração muito grande. O que é nível de abstração? A gente tem que trabalhar com o pensamento, com a força da mente agora, um pouquinho. Por quê? Isso porque representar relevo que tem uma questão de altura é um pouco difícil. Você imagina que para representar uma montanha, representar um relevo, um planalto, é uma coisa que tem uma coisa meio que tridimensional, né? Tem altura, numa folha que ela é plana. Então é complicado você olhar para uma folha plana e imaginar que ela tem altura, que tem altitude. E daí que parte a dificuldade da gente fazer isso. Por isso que requer um grau de abstração maior. Beleza? Outra questão que vai exigir um grau de abstração é porque é a nossa forma de ver as coisas. Como assim? A gente enxerga uma casa, a montanha, de uma visão que a gente chama de visão oblíqua, ou seja, de frente. Como a gente está vendo essa montanha que está aqui em cima de frente. E é assim que a gente enxerga as coisas, né? Olhando de frente. Só que quando a gente vai ver um mapa no papel, é como se a gente estivesse olhando numa visão vertical, de cima. Então, olha a casa, esse exemplo que está aqui do lado. A gente olhando a visão oblíqua da casa, de frente para a casa, mas no mapa, numa visão vertical, só apareceria o telhado. Tá dando para entender as diferenças? O mapa é como se a gente estivesse sobrevoando, uma visão vertical. A gente não tem um mapa numa visão oblíqua, a gente tem um mapa numa visão vertical. Daí, representar o relevo exige esse grau de abstração. Como que eu vou representar a montanha para cima se eu não a vejo de frente, se eu estou a vendo de cima? Daí, existem duas formas de a gente representar esse relevo no mapa. Uma é através do uso de curvas de nível e a outra através de cores hipossométricas. Nome bonito, né? Não é difícil, é tranquilo, vamos aprender os dois. Mas aqui é importante a gente entender que as curvas de nível ela é mais utilizada em mapa de escala grande, enquanto que as cores hipossométricas ela é mais utilizada em mapa de escala pequena. A gente acabou de estudar escala, eu espero que o assunto de escala esteja quentinho aí na sua cabeça, e fresco, né? Quente, sei lá, mas que você esteja lembrando aí do assunto de escala. O que é escala? A questão da redução no mapa. Uma escala grande, o que é escala grande? Escala grande tem a ver quando o mapa ele tem uma área menor e mais detalhes. Lembra disso? Enquanto que a escala pequena, ela geralmente apresenta áreas maiores, mas menos detalhes. Então, a curva de nível ela é mais utilizada para áreas pequenas, muito detalhe. E aí você consegue até observar as curvas de nível, a gente vai aprender, mas em escala grande, em áreas menores. Um mapa com cores hipossométricas, em escala pequena, é para áreas muito grandes. Então, o mapa do Brasil, por exemplo, tem como fazer uma curva de nível no Brasil inteiro. Então, você utiliza cores hipossométricas. Então, as curvas de nível e as cores têm muito a ver com a escala. Beleza? Falando de curvas de nível, o que são curvas de nível? São linhas imaginárias traçadas sobre o terreno. Como assim? Ao longo de uma mesma curva de nível, nós temos o mesmo valor de altitude. As curvas de nível vão trabalhar com a ideia de que a gente pega essa montanha
E desde a base até o topo, a gente vai traçando linhas de acordo com certa distância uma da outra, e a cada distância, a cada linha, nós vamos aumentando o relevo. Beleza? No final das contas, essas linhas elas vão ficar desse tipo aqui. Claro, não é tridimensional. Mas a grande ideia aqui é que você perceba que essa linha aqui, a primeira, deixa eu pegar uma cor melhor aqui, ó, que essa linha aqui, a primeira linha aqui, ó, seria essa primeira linhazinha aqui. Então, a segunda linha, que eu fiz em cima, já vou fazer uma segunda linha aqui. Beleza? Uma outra linha aqui, ó, já lá no meio, já é mais aqui no meio. Até chegar no topo, ó. Essa linha aqui está lá no topo, seria basicamente isso aqui. Assim que funciona a curva de nível. Desde o topo, desde a base até a parte mais em cima, a gente vai traçando linhas. Quanto mais linhas, maior é a montanha, é o relevo que a gente quer representar. Beleza? Só que elas existem algumas regras, algumas características que nós vamos ver. Então, podemos verificar que as curvas de nível, elas possuem uma certa equidistância. O que é a equidistância? Uma distância de uma linha para outra. Essa distância ela vai variar com a escala do mapa. Então, não quer dizer que seja uma regra. Aqui a equidistância é 20 metros. Mas a gente pode pegar mapas com distância de 100 metros, de 200 metros, tudo vai depender da escala. Vai estar avisando na legenda também a equidistância dessas linhas. Vai dar para a gente perceber. Então, de 20 em 20, vamos pensar aqui, ó. Essa primeira aqui tem 20 metros, 20, 40, 60, 80, 100 metros. Quando a gente chega no 100, vamos fazer a conta aqui bonitinho para vocês verem, né? Ó, vamos partir aqui, ó. 20, 40, 60, 80, 100 metros. Quando chegou nos 100 metros, o que aconteceu com ela? Ela ficou mais escura. Essa linha, essa curva mais escura, essa linha mais escura, a gente vai chamar ela de curva mestra. Para que serve a curva mestra? Ela está aparecendo aqui sempre na casa de 100. Ela serve para nos fazer compreender melhor a variação da altitude. Então você não precisa ficar contando de uma a uma. Já vai direto na curva mestra. Então eu sei que aquele morro ali, aquele monte, ele tem 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros até chegar ao topo. Beleza? Como é que eu sei disso? Através ali de contando as linhas, contando as curvas de nível. Beleza? Ela possui algumas características importantes que a gente tem que ficar de olho. Como assim? Todos os pontos situados sobre a mesma curva possuem a mesma altitude. Então, se eu estou nessa primeira linha aqui e o outro ponto também está na primeira linha, mas na mesma linha, eles possuem a mesma altitude, ou seja, estão ali na casa dos 20 metros. Beleza? Agora, se eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui, eu sei que eles estão em altitudes diferentes. Um está mais em cima, o outro está mais embaixo. Beleza? Lembra da abstração. Duas curvas de nível nunca podem se cruzar. Elas dão a volta inteira na base do morro. Eles não vão se cruzar. Você tem uma linha aqui e outra linha ali. Essas duas linhas nunca vão se cruzar. Beleza? Uma curva de nível sempre tem um fim fechando-se em si. Ou seja, ela fecha nela mesma. Como assim? Ela começa aqui e vai terminar onde? Nela mesma. Ou seja, ela é sempre contínua. Beleza? Uma curva de nível nunca pode se separar, ela está sempre contínua. E aqui entra uma questão importante que você tem que entender. Ó. Aqui é uma parte importante. Nos terrenos mais acidentados, com maior declividade, vamos falar melhor, né? Uma montanha com maior declividade, as curvas de nível vão se encontrar mais próximas. Já as curvas de nível que estão mais distantes umas das outras, essas curvas de níveis elas já estão mais espaçadas.
Beleza? Isso você tem que ficar de olho aí. A curva de nível que está com mais juntinhas, o terreno tem uma maior declividade. Então, como que eu vou saber disso? Então, olha essa curva aqui. Ó. Temos duas curvas de nível. Essa com as linhas mais espaçadas umas com as outras e essas aqui ó, mais juntinhas. As curvas mais juntinhas, você entende que numa montanha elas vão ficar mais próximas. Como assim? Ó, daqui para cá. As curvas elas estão mais próximas por causa da declividade. Enquanto se você tiver uma montanha de um relevo mais suave, vamos dizer assim, ó. Ops, isso aqui nem está tão suave assim, né? Vamos fazer um terreno mais suave aqui. Vou pegar aqui, ó. Assim, né? Então você imagina que ela vai demorar mais para mudar de altitude, ó. Essa aqui pode ficar aqui, essa tem mais espaço para outra. Elas estão mais espaçadas, beleza? Então, numa análise de um mapa, se perguntasse para a gente assim, né? Um exemplo de uma questão, pode ser que eu cobre. Num mapa, considere os dois mapas. Em qual dos dois haveria mais propenso a deslizamento de terra, queda de barreira? Num terreno mais acidentado, mais íngreme, beleza? Ou qual dos dois mapas seria mais propício, qual das duas áreas seria mais propício à agricultura? A agricultura é mais propícia a um terreno mais plano. Como que eu sei que ele é mais plano? Por causa da distância das curvas de nível uma das outras. Beleza? Isso é bem tranquilo, isso é bem simples, não tem muita dificuldade não. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí. Então aqui é um exemplo de carta com curvas de nível. Agora quando você olhar um mapa desse aqui, você vai entender o que são essas linhazinhas aí que parecem um macarrão embolado. Beleza? São as curvas de nível. Vamos falar das cores hipossométricas. O que são cores hipossométricas? São formas de representar a altitude através de cores. Então, olhando esse mapa aí, dá para a gente ver que as cores aqui têm um significado. Também não é igual ao mapa político. Aqui as cores elas estão servindo para representar a altitude. Geralmente, utiliza-se aqui um grau de cores, partindo geralmente das cores mais claras para as cores mais escuras. Como assim? As cores elas não são aleatórias, elas obedecem uma convenção. Então o mundo todo utiliza a mesma coisa. O marrom ou alaranjado, mais escuro, representa as maiores altitudes, como montanhas, serras, cordilheiras. Então quando a gente olha aqui a parte mais escura aqui, ó, marrom, mais alaranjado, que são essas partes aqui, dá para entender que são as partes mais altas, o relevo mais alto. Embora seja o mapa todo ele plano, a gente entende que são as partes mais altas. A tonalidade vai clareando conforme diminui as altitudes. O amarelo representa as médias altitudes, que geralmente para representar aqui os planaltos, são as partes amarelas, enquanto que o verde só para representar as planícies, as baixas altitudes, como a planície amazônica, beleza? A planície aqui do Pantanal. E a planície costeira, vocês vão começar a perceber que sempre nas bordas de mapa são verdinhos. Por quê? Zona de praia. Praia é planície, não tem praia no morro, não tem praia na montanha. Beleza? As águas, como eu disse, rios, lagos, geralmente são representados aqui na cor azul. Quanto maior carregado no azul, o azul mais escuro nos mares e oceanos, mais profundo é o mar. Nesse caso, todo azul aqui é igual, não tem nenhuma diferença de tonalidade, mas se fosse um mapa maior, geralmente você tem a cor mais escura e a cor mais clara. Beleza, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Espero que você tenha entendido. A gente vai fazer alguns exercícios. Semana que vem eu vou corrigir o exercício de escala e de fuso horário. Vou passar mais um exercício desse aqui e a gente vai fazer então uma avaliação para fechar aí o nosso primeiro bimestre. Embora eu esteja contando toda a participação de vocês, todo o exercício, mas agora a gente vai fazer um geralzão com todos os conteúdos que a gente viu lá do início até agora. Beleza? Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, fale comigo, manda aí no WhatsApp, manda na plataforma e a gente vai discutindo.
Beleza, galera? Grande abraço, grande beijo para vocês.